estaremos pregando nesse texto, o último domingo de 2019. É um texto bastante propício para aquilo que antecede a nós, que é a virada de mais um ano da nossa existência. Salmo de número 126, eu quero pedir que você acompanhe a leitura desse texto, será feita por mim, e deixe a sua Bíblia aberta nesse salmo, para que possamos não apenas voltar a ele durante a exposição, mas também acompanhar outras passagens que há de ser lidas. Diz o seguinte: cântico de romagem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O tema dessa mensagem é os ritmos da vida em um mundo caído. E você que está aqui nessa noite, você já percebeu como que neste mundo caído e moído pelo pecado, os ritmos e estações da nossa vida parece que mudam rapidamente? A dinâmica da nossa existência é embrulhada com a realização de sonhos, que às vezes, como descrito no Salmo, nos deixam boquiabertos. Mas também é verdade que neste mundo caído em pecado, nós também vemos esses sonhos se dissipar rapidamente, assim como uma neblina. Rotineiramente, nós que estamos, encontramos pessoas que passam da felicidade extrema do casamento à tristeza de encarar uma viuvez repentina. Outros passam da alegria de comemorar a chegada de um filho ao choro de vê-lo partir quando falecem. Quem sabe nós que estamos aqui conhecemos pessoas que passam da alegria de uma formatura em uma faculdade para a tristeza de conviver anos e anos com desemprego. É bem verdade que, pensando na perspectiva da nossa vida como um todo, parece que em alguns momentos a música que nos embala é uma música de tranquilidade, de felicidade. Entretanto, logo o disco muda, a canção muda, tudo muda. E aquele ritmo feliz que traz alegria ao nosso coração dá lugar à dor, ao sofrimento, ao choro. Com efeito, não tem como fugir. Estes são os ritmos da nossa existência: sonho e realidade, chegadas e partidas, alegrias e dores, vitórias e fracassos. E eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós convivemos com todos eles, não só na nossa vida como um todo, mas principalmente nesse ano de 2019. E por isso que o Salmo 126 é um salmo que bate bem na realidade que nós estamos vivenciando hoje. Isso porque o povo de Israel experimentou aquilo que nós experimentamos. Esse salmo descreve que este povo tinha um sonho, o sonho de ser liberto do exílio. Mas ao mesmo tempo esse salmo nos mostra que este povo nunca pensou nas dificuldades que teriam ao voltar para uma terra totalmente desolada. O Salmo 126, o sétimo dos 15 salmos de romagem, geralmente era cantado quando os peregrinos subiam para Jerusalém para cultuar ao Senhor. Então esse salmo começa relembrando uma cena de extrema alegria, quando no passado o povo de Israel foi libertado do cativeiro babilônico, então retorna para Sião. Mas a segunda metade do salmo, que começa no versículo 4 e vai até o versículo de número 6, salta para a época em que provavelmente o salmo foi escrito. Uma época completamente diferente, uma época de trabalho duro, de trabalho difícil, de pouca recompensa com aquilo que se fazia, uma época de muito choro. Então neste salmo, nos versículos de 1 a 3 e depois dos versículos 4 a 6, as duas divisões que existem nesse salmo, nós enxergamos tempos difíceis, mas também encontramos nesse salmo a confiança demonstrada através de uma oração, na esperança por dias melhores. Neste salmo, em meio à esperança por dias que seriam melhores, nós encontramos alguns ritmos da vida, em que desfrutamos coisas inacreditáveis, mas ao mesmo tempo, vemos também nesse salmo que a nossa alegria neste mundo caído não dura muito tempo.
Atente para os versículos 1 a 3, ao primeiro ponto que quero pensar com você nesta noite. Neste mundo caído, nós desfrutamos de coisas inacreditáveis. Esses 3 primeiros versículos descrevem pessoas que ficaram boquiabertas por terem sido libertadas de um cativeiro que durou 70 anos. Depois de 70 anos de cativeiro, havia chegado o dia de voltar para a sua tão desejada terra natal. E o retorno do cativeiro era algo, humanamente pensando, imprevisível, que o texto nos fala que quase esse povo não conseguia acreditar. Eles passaram a pensar que aquilo tudo era um sonho. Você que está com a Bíblia aberta, vá para o Salmo 137 e você vai ver como que era a realidade desse povo no dia do exílio. Salmo 137, os versículos de 1 a 4, e é interessante porque a Sociedade Bíblica dá o título de Saudades da Pátria, e era isso mesmo que esse povo sentia enquanto estava no exílio. Os versículos 1 a 4 diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estrangeira? Então o Salmo 137 afirma que no exílio este povo sentava e esse povo chorava com saudade de Sião. Não havia motivo para cantar ou se alegrar. Eles eram até mesmo motivo de chacota das outras nações. Entretanto, depois de anos em uma terra estrangeira como escravos, o Salmo 126 nos mostra que finalmente era hora de arrumar as malas e voltar para casa. E você que está aqui nessa noite, quem sabe você ficou alguns dias, alguns meses, anos longe da sua família. Você sabe muito bem como é bom retornar para a sua casa. Há uma canção de Maurício Tapajós, escrita em 1979, uma canção que tem como título Tô Voltando. E essa canção ficou extremamente conhecida como a canção dos exilados brasileiros que voltaram para o país após receberem a anistia do governo brasileiro. Ele escreveu essa canção não por conta da volta dos anistiados, mas porque Maurício Tapajós estava cansado das turnês. E com saudade de casa, ele relatou o seu retorno nessa canção da seguinte forma: pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu estou voltando. Põe meia dúzia de brama para gelar, muda a roupa de cama, eu estou voltando. Leva o chinelo para a sala de jantar, que é lá mesmo que a mala eu vou largar. Este salmo começa com o povo relembrando o dia que disseram: eu estou voltando para casa. Então, a tristeza descrita no Salmo 137, agora no Salmo 126, dá alegria, dá lugar à alegria do povo. Eles ficaram boquiabertos diante de tão grande surpresa vindo da parte do Senhor. E no lugar do escárnio da tristeza, o Salmo 126 nos fala que o coração do povo passou a experimentar a alegria de ver o Senhor fazer grandes coisas por eles. E por ter desfrutado de algo tão extraordinário, o Salmo 126 nos mostra que a boca do povo se encheu de alegria, e a alegria que rompeu era tão grande, que ultrapassou os limites de Israel, a ponto das outras nações também ficarem de boca aberta, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por este povo. Meu querido irmão, minha querida irmã, não é diferente conosco. Deus também nos surpreende, nos deixa boquiabertos em várias situações. Deus nos deixa boquiaberto quando transforma os nossos mais terríveis pesadelos em sonhos, quando transforma o nosso choro em riso, quando muda o nosso lamento em júbilo. Então, neste mundo caído, através da graça de Deus, nós desfrutamos de coisas inacreditáveis. Então pode ser que você esteja vivendo num cativeiro, no que diz respeito a uma doença grave, mas de forma miraculosa Deus ouviu sua oração, lhe enviou um milagre, um novo recomeço, e você ficou como quem sonha. Ou quem sabe nesses últimos meses você conviveu com o cativeiro da desarmonia familiar, mas Deus de forma milagrosa transformou as desavenças familiares em lágrimas de reconciliação.
É fato que neste mundo caído, vez ou outra, nós seremos embalados por notas de cativeiro, mesmo sendo salvos do Senhor, porque ainda residimos num mundo que é cativo à corrupção. Neste mundo caído, não tem como, nós, vez ou outra, viveremos ritmos de frustrações. Mas, porém, de forma inacreditável, nós também vivenciamos e presenciamos e vemos Deus transformar essas situações de forma extraordinária. Então, é provável que neste ano, ou em anos anteriores, e posso dizer que nos anos vindouros, você experimentará isso, sentir-se como libertado por Deus de algum tipo de cativeiro. E Deus é especialista em nos fazer desfrutar momentos inacreditáveis. Ele constantemente nos faz experimentar situações em que ficamos como quem sonha. No versículo 4, e eu quero mudar um pouco a divisão desses salmos, tem duas divisões, mas eu quero pensar em três. E no versículo 4, a segunda divisão, especificamente na parte A, restaura, Senhor, a nossa sorte. Neste mundo caído, que o versículo 4 nos mostra, que nós vemos a alegria desvanecer. Este salmo, como foi dito, descreve o retorno dos judeus da Babilônia, e sabemos pelo relato de Esdras, de Neemias e Ageu, que aqueles primeiros anos na terra foram preenchidos por dias difíceis. Aquele povo que retornou feliz, logo voltou a sofrer ao tentar se restabelecer, ao tentar reconstruir o templo, ao tentar reconstruir uma sociedade totalmente devastada. O profeta Ageu nos conta que a reconstrução do templo começou, parou e depois recomeçou. Esse segundo templo, só para você ter uma noção, era inferior ao primeiro, destruído pela invasão babilônica. E é interessante porque lá em Esdras, no capítulo 3, os judeus mais velhos, que se lembravam do primeiro templo, ao ver o segundo templo começar a ser levantado, choraram, com um contraste desapontador. E Esdras capítulo 3 vai dizer que não sabia se distinguir entre aquilo que era voz de júbilo, de alegria, e aquilo que era voz de choro. Então, os primeiros dias do retorno dos exilados foram certamente maravilhosos. Mas esses dias alegres foram sucedidos por dias de muito trabalho duro, de desânimo. Por isso então que o salmista no versículo 4 pede que o Senhor restaure novamente a sorte dele. Isto indica que este povo havia perdido algo. E se compararmos a alegria da volta do exílio, descrita nos versículos de 1 a 3, é fato que ela havia desaparecido com a realidade de ter que reconstruir uma terra devastada. Por isso que essa expressão, restaura a sorte, é uma oração, é um pedido para que o Senhor restitua ao estado original algo que se perdeu. Então, se anteriormente havia alegria, o pedido agora é por renovo desta alegria, porque aqueles que cantavam agora choram, e o desejo deles é que eles voltem a sorrir. E eu tenho que ser realista com você nessa noite. Desde a queda do homem, a terra tem sido uma área em que a alegria constantemente é tragada pela tristeza. É triste, mas neste mundo quebrado pelo pecado, a alegria excepcional geralmente desvanece, geralmente não dura muito tempo. A nossa vida, a vida real, é uma combinação de euforia e tristeza, bons e maus momentos. Como Luiz Melodia corretamente afirmou, existe muita tristeza na rua da alegria, existe muita desordem na rua da harmonia. Então, neste mundo de sombras, aquele ditado, alegria de pobre dura pouco, se torna realidade para todos nós. Eugene Peterson, falando sobre a nossa impossibilidade de controlar por muito tempo a alegria, disse que a alegria é um produto da abundância, é o estouro da vitalidade, é a vida trabalhando em harmonia, é um presente de Deus para os seus filhos. E aí depois então, ele diz a parte triste,
Porém, como nós somos pecadores inadequados, nenhum de nós pode administrar a alegria por muito tempo. Reflita comigo. A alegria de nascimento de um filho pode ser tragada pelo falecimento dele. A alegria de uma nova amizade pode ser apagada pela traição. O sorriso no rosto, por causa do vigor físico, pode se transformar em dores crônicas em um corpo decadente. A animação do sim dito no altar pode transformar-se na agressão do marido amanhã. O deleite de um bom prato de comida pode ser devorado por uma intoxicação alimentar. O fato é que a vida nos empurra, ora para o choro, ora para o riso. E quem sabe, ao longo desse ano, em alguns momentos, você esteve sorrindo enquanto outros estavam chorando. Ou quem sabe hoje, você está chorando, enquanto outros estão sorrindo. É triste pensar que a nossa alegria neste mundo quebrado passa rápido. Às vezes passa tão rápido, não dá nem tempo de sorrir. Mas esse salmo termina com notas de esperança. Nos versículos 4 a versículo 6, há o último ponto que penso com você nessa noite. Neste mundo caído, nós esperamos por dias melhores. Quando o salmista cita dos versículos 1 a 3, ele lembra o passado, ele não lembra do passado com mera nostalgia, mas usa o passado, a experiência do passado para fortalecer a sua fé na providência divina. Então, no Salmo, a memória daqueles que sorrindo cantavam enquanto voltavam do exílio é a base de uma forte esperança para dias melhores. Então, na perspectiva histórica do salmista, Deus havia dado a seu povo alegrias no passado. Entretanto, Ele pode renovar estes dias sobre o seu povo. Ele pode dar outros dias alegres e festivos para o seu povo. Então o salmista pede para Deus restaurar os bons tempos novamente. E aí ele vai dizer que o seja como as torrentes do Negueb. Negueb é uma região árida localizada ao sul de Israel. É uma área formada por uma ampla rede de rios que se secam no verão. Entretanto, no inverno, no período do inverno, as chuvas descem das montanhas através dessa ampla rede de rios, trazendo vida a uma área que estava completamente seca. Entretanto, as torrentes do Negueb apareciam de forma imprevisível, inesperada, repentina, sem qualquer evidência que iria acontecer. Então o pedido do salmista no versículo 4 é para Deus virar a maré. E como a água que desce nos rios secos do verão, quando as chuvas retornam, ele pede então para Deus restaurar a alegria do seu povo novamente. Meu irmão, o pedido do versículo 4 se aplica inteiramente a nós. A nossa vida também precisa de ritmos de renovação sempre recorrentes, que surgem como as chuvas que fazem os cursos d'água secos do rio correrem novamente. Assim como aquele povo ansiava pelo reaparecimento das águas das chuvas do inverno, o nosso coração também precisa constantemente do renovo do Senhor. E graças à providência divina, mesmo neste mundo embotado pelo pecado, cada noite encontra uma aurora e se inflama na brilhante alegria da manhã. Por isso que nós cantamos nessa noite. Nós choramos hoje com a esperança de sorrir pela manhã. E olha como que isso é interessante. Converse com alguém que acabou de descobrir que está com a doença terminal. Essa pessoa vai dizer para você que espera o sol brilhar no outro dia. Converse com um atleta que acabou de perder um jogo. Ele vai dizer para você que espera amanhã vencer o próximo desafio. Por isso que os versículos 5 e 6, então, mostram de forma prática essa esperança de dias em que Deus restauraria a sorte do povo. E o texto descreve que a semeadura sofrida de hoje redundará em uma colheita abençoada amanhã. Eu quero aqui que você pense nos versículos 5 e 6, numa perspectiva daquele povo, daqueles dias. Imagine que aqueles que regressaram para Israel encontraram um solo ressecado,
e com pouca esperança de que brotasse. Eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar alguma coisa, mas tente plantar alguma coisa no deserto e com o solo maltratado. Deve ser terrível. Por isso que o texto fala que aquilo que era semeado com lágrimas. Além disso, a imagem da semeadura difícil mostra o difícil trabalho de semear a terra, e que os resultados vêm somente após um longo período de trabalho árduo e ao mesmo tempo de confiança no Senhor. Mas a nota de esperança nesse texto é que diz que aqueles que estão chorando e lamentando na semeadura voltarão com júbilo por causa de uma colheita farta. Por isso que o versículo 6 retrata o cansaço daquele que chora ao espalhar a semente, mas ao mesmo tempo captura a alegria do regresso de quem volta feliz com a colheita. Por isso que a petição do versículo 4, para que Deus volte a agir, é cercada pelos atos salvíficos de Deus que já ocorreram na história, e ao mesmo tempo aponta para a esperança e certeza de uma colheita que um dia irromperá. A generosidade que aguardavam do Senhor lá no futuro era razão mais do que suficiente para se alegrarem de modo real no presente. O Senhor, queridos, esse texto vai nos mostrar que renova a esperança do seu povo de duas formas: de forma misteriosa, ora enviando as bênçãos como Neguebe, repentina, sem qualquer tipo de evidência que o faria; em outros momentos, após um longo período de labuta e trabalho por parte do seu povo, é que Deus, de forma providencial, abençoa o seu povo. Há um poema do William Cooper, Deus se move de forma misteriosa, que é muito conhecida, virou até cântico em algumas igrejas. William Cooper diz o seguinte: Deus se move de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. Esses versículos, os versículos principalmente 5 e 6, nos dão uma boa dose de realidade espiritual, que Deus, em sua providência, nos abençoa de forma extraordinária, como as torrentes do Neguebe, mas também nos abençoa usando os meios ordinários, o nosso trabalho. E a realidade é essa: nós podemos até semear uma boa educação dos nossos filhos, mas se Deus não enviar as águas do Neguebe, de nada adiantará. Nós podemos semear um bom romance, mas se Deus não derramar da sua bênção, jamais teremos um casamento abençoado e feliz. Assim, neste mundo torto, e que nós não podemos endireitar, nós vivemos os ritmos da vida, esperando e confiando na providência do Senhor por dias melhores. E eu quero pensar com você então em duas implicações desse texto para nós. Eu quero focar no seu presente. Nós estamos no limiar de raiar um novo ano, e nós temos uma tendência errada de pensar que virou o ano, mudou tudo. Não. Você vai continuar tendo os mesmos problemas. É provável que as suas contas continuarão sendo pagas no mesmo dia. Nada muda. Sua dor nas costas, a sua beleza ou falta de beleza vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Nada vai mudar. Por isso que é importante pensarmos no nosso presente. E eu quero, a partir do Salmo 126, pensar em duas implicações desse texto para nós. E a primeira é que, se o seu presente é sombrio, olhe para os feitos do Senhor no passado. O presente do povo de Israel, como foi descrito e falado nessa noite, era de aflição, de choro, desespero. Contudo, este povo fortaleceu a sua fé e esperança em dias melhores ao olhar para os feitos do Senhor no passado. Ao lembrar-se das obras do Senhor no passado, esse povo ficou boquiaberto, ficou como quem sonha. E o que eu pergunto para você nessa noite é justamente isso: você pode fazer isso? Você pode lembrar-se das misericórdias do Senhor que foi derramado em sua vida? Você é capaz de lembrar
tudo que Deus fez por você apenas no ano de 2019? Quem sabe você esteve doente, foi restaurado. Quem sabe você passou por necessidade e foi suprido. Quem sabe você esteve triste e Ele lhe trouxe alegria. Por isso, se o seu presente é sombrio, vá até o rio das experiências que você viveu e relembre o que Deus tem feito por você. Meus irmãos, o Salmo 126 foi escrito porque, como pecadores que somos, nós podemos em alguns momentos não nos lembrar do refrigério ou da ajuda do Senhor quando passamos lá atrás por dias difíceis. E agora no presente, como é difícil, nós nos esquecemos do que Deus fez por nós em dias anteriores. Por isso, abra o seu diário de recordações e pense nos dias passados. Recorde as misericórdias de ontem. E embora as circunstâncias de hoje sejam sombrias, acenda sobre elas as luzes das bênçãos que o Senhor lhe concedeu no passado. As luzes das experiências passadas resplandecerão sobre as trevas e você confiará no Senhor até que amanheça e essa sombra que para sobre você desapareça. Entenda que as bênçãos que o Senhor nos dá, nós temos que enxergá-las como janelas. Janelas foram feitas para você poder ver algo que está mais importante depois da janela. Assim também são as bênçãos que Deus nos dá. Deus nos concede bênção, não para olharmos para elas, mas para revelar a bondosa, misericordiosa e providência do Senhor para conosco. Por isso que vez ou outra, nós precisamos relembrar dessas janelas. Nós precisamos relembrar das bênçãos que revelam a pessoa de um Deus bondoso. E relembrar dessas bênçãos recebidas no passado é acender o farol que você precisa para ser guiado para fora das densas nuvens de desespero que talvez tenha cercado o seu presente. Por isso, descanse na fidelidade de Deus e desafie o seu presente, porque não há nada tão temível e tão difícil em seu presente que Deus não possa mudar. Não há nada em seu presente que Deus não possa restaurar. E a segunda implicação desse texto para nós, e aqui eu termino o sermão nessa noite. Se o seu presente é de lágrimas, olhe para aquele que prometeu secar todas elas. O povo de Israel vivia dias de lágrimas, de sofrimento, mas como foi dito nessa noite, com a esperança de que Deus se inclinasse e os restaurasse. Esse povo desejava ver Deus os redimindo, transformando o seu lamento em riso. E nos ritmos de nossa existência, é fato que nós passamos por momentos que também nós gostaríamos de ver Deus derramando, quem sabe apenas uma gota do seu oceano de compaixão sobre nós e mudando tudo. Na verdade, nós passamos por invernos frios e às vezes intermináveis. E parece que na matemática de dias bons e ruins, pensando aqui em estações, em primavera e inverno, eu tenho a impressão que neste mundo, do lado de cá, em que existe o pecado, às vezes tenho a impressão que os invernos da nossa existência duram mais que a primavera. Então, quem sabe, no ano de 2019, você conviveu com mais dias de inverno, dias de choro, de solidão, de tristeza, do que com dias de primavera, em que há vida, há flores, há flores exalando perfume. Pode até ser que neste ano de 2019 você conviveu com o frio da solidão, com o frio do abandono, com o frio de ver pessoas que você amava partindo. Ou quem sabe, este ano foi tão difícil para você, que você só desejou passar todos os dias dele dentro de uma caverna, se afogando em lágrimas, e quem sabe até mesmo pedindo pelo pior, esperando a morte chegar. Meu irmão, minha irmã, assim como o povo de Israel,
Nós precisamos crer naquele que redime os ritmos da nossa existência neste mundo caído. O povo de Israel ansiava pelo dia que as chuvas do inverno chegariam, porque elas trariam as torrentes do Neguebe. Aquele povo aprendeu a fazer do inverno de sua existência um momento de integrar o riso ao choro. Aquele povo aprendeu a conviver com o som simultâneo do riso e do choro. Nós precisamos a mesma coisa. Por isso nós precisamos crer naquele que, como as torrentes do Neguebe, surpreendentemente traz vida à nossa existência. Jesus Cristo é o Neguebe da nossa existência. Nós precisamos crer naquele que sofreu o maior dos invernos lá na cruz, para que este inverno não nos castigasse mais. Cristo é aquele que semeou com lágrimas, para que os seus eleitos pudessem ser colhidos em alegria. Cristo é aquele que semeou com lágrimas, para que as lágrimas dos seus eleitos, do seu povo, pudessem ser consoladas. Há um livro do Douglas Wilson, intitulado Notas de uma Xícara Maluca, e por mais que tenha um título maluco, é um livro extraordinário, em que parte do livro, em um dos capítulos, Douglas Wilson diz: deixa o inverno vir, é o único caminho para a primavera. A casa está baqueada com frio, mas por dentro há um calor que não pode e nem irá morrer. E algumas páginas depois, ele conclui esse pensamento dizendo: veja um palco, o mundo em que cada cena é elaborada. Há o mal, existem trevas, há o inverno da tragédia, o fim de toda a vida a conduzir de volta ao solo. Mas a tragédia leva à primavera. A história não termina em morte no gelo. Os campos estão sendo semeados em luto. A colheita será feita em alegria. Contemplo a pintura de um mestre, escuto a prosa de um mestre. Quando as trevas descerem sobre mim, quando eu estiver no canto do palco escutar a minha deixa, quando eu souber que a minha cena final chegou e devo partir, irei para o solo como um milho, aguardando o Filho Jesus Cristo. Neste mundo, o inverno jamais pode conter a primavera. E Deus envia os ritmos da nossa existência, e neles também o inverno não pode conter a primavera. Por isso Jesus Cristo é a certeza que o inverno passará, e logo a primavera, com a ressurreição das flores, trará alegria, trará aroma, trará cor à nossa existência. Jesus Cristo é a certeza que um dia cantaremos a canção dos exilados: eu estou voltando para casa. Jesus Cristo é a certeza que caminhamos com lágrimas nos olhos hoje, mas entraremos na eternidade com júbilos de alegria. Em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 3 a 5, diz que uma voz que sai do grande trono diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo habitará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Meus irmãos, as alegrias do céu certamente compensarão todas as nossas lágrimas derramadas neste mundo. Por isso, se o seu presente é de lágrimas, convide a sua alma, convide o seu coração para olhar para Jesus, e junto com seu coração, com a sua alma, celebrar a indescritível alegria que sentimos em ter e pertencer à pessoa de Jesus Cristo. Nesse último domingo de 2019, convide sua alma para cantar o Salmo 126, relembrando que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.